Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui nessa noite compartilhar um texto, compartilhar uma palavra com você. E algum tempo atrás, logo no início dessa pandemia, nós compartilhamos esse texto numa de nossas lives no Facebook. E isso tem chamado a minha atenção para esses últimos dias. Eu coloquei até um tema para essa mensagem, que é unir e não separar. Esses dias eu tenho ficado em casa, sozinho e prestando atenção nas coisas, e percebi que a humanidade, o ser humano, o servo de Deus, ainda não entenderam ou estão com dificuldade para entender o propósito de Deus para suas vidas. Eu queria deixar um texto bem conhecido dos irmãos, um texto conhecido de todos, para que a gente possa meditar nesse momento. É João, capítulo 4, que fala da mulher samaritana, né? A mulher de Samaria. O texto está dizendo assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E quando Jesus chega ali, quase a hora sexta, né? No nosso calendário, meio-dia, Jesus vira para aquela mulher e diz: dá-me de beber, né? E porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu vou parar o texto por aqui, para ver se eu consigo compartilhar com você, com o Espírito do Senhor, o que me fez entender essa palavra, né? Eu não vim simplesmente dizer que Jesus tem uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Não, porque isso não é novidade para ninguém. Mas eu vim dizer a importância que Jesus deixou na face da terra para restaurar, para resgatar, para trazer de volta. A gente vê Jesus falando com os fariseus, se eu não me engano, dizendo que o Pai veio salvar, né? O Pai veio para os doentes, né? O Pai veio resgatar o que estava perdido. A parábola do filho pródigo, o Pai faz um banquete, faz uma festa ali, uma parábola de como a felicidade em Deus, quando um pecador se arrepende, volta para os seus braços, volta para o seu caminho, né? Parece-me que há uma dificuldade dos irmãos entender a importância de reconquistar, de restaurar, de restabelecer comunhão, restabelecer a unidade, restaurar a vida de pessoas que estão precisando de Cristo, né? A mulher samaritana, ela está vivendo um momento difícil da sua vida. A mulher samaritana, ela está indo no poço a hora sexta, porque era uma hora imprópria para pegar água.
e ela não queria encontrar com ninguém. E Jesus chega, né, na verdade, a princípio chega um judeu e pede para ela água. E a sua resposta é meio que automática, como pode ser muito judeu, falar comigo, sou samaritano. E Jesus, então, ele não perde tempo, tá entendendo? Jesus, ele não perde tempo. Jesus logo entra no propósito, ele entra para que veio, ele entra num assunto que é importante, né? Sem rodeio. Assuntos importantes não precisam de rodeios, eles precisam ser diretos, sabe? E Jesus chega ali e fala, olha, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele lhe daria água viva. Então, a mulher disse à mulher, Senhor, tu não tens o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. E aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus ele vai direto ao assunto e propõe algo que vai fazer com que ela tenha interesse, sabe? Propõe algo que desperta o interesse nela, na conversa. Vai ver que Jesus depois ele até fala do seu marido, ou dos seus maridos, como você achar melhor. Mas antes, Jesus traz um assunto importante, né? A primeira coisa que eu gosto nesse texto é que há uma disputa ou há uma especulação de quem batiza mais. Né? A gente vai ver que o Senhor ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais do que João. Né? E o texto vai dizer, o João evangelista vai dizer que nem era Jesus que batizava, eram seus discípulos que batizavam, na verdade. Né? Então, o que acontece? Jesus, ele não está preocupado com estar vencendo alguma coisa. Jesus não está preocupado em ser melhor do que alguém. Jesus não está preocupado se ele está fazendo mais ou se tem alguém fazendo menos. Quando ele vê que esse ar, né, começa a pairar, quando Jesus vê que as especulações começam a acender, ele sai de cena. Jesus ele não fica ali para comparar, para fazer o comparativo. Ele não vem trazer o resultado, não, eu batizei 100, João batizou 120 ou 90. Jesus não está preocupado com isso. Até porque, certa feita, ele disse assim, olha, aquele que não ajunta, espalha. Jesus não está preocupado com quem vai fazer mais ou menos. Jesus está preocupado com quem vai fazer. Do jeito que tem que fazer, de acordo com como tem que fazer. Se ele tivesse preocupado, quando ele foi assunto aos céus, ele não dizia para os seus discípulos que eles fariam coisas maiores do que ele fez. Jesus não está preocupado com quem vai fazer mais, ele está preocupado em levantar alguém que queira fazer mais do que ele fez aqui. Não querendo ser Deus, não querendo ser superior, mas tendo disposição, coragem, fé, para ganhar almas para o reino, para restabelecer almas que estão perdidas, para tirar almas das entranhas do adversário nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento de escassez. Jesus não está preocupado com disputa, ele não está preocupado com quem conhece mais, com quem é doutorado, quem é teólogo. Jesus está preocupado com quem é humano. Jesus está querendo saber quem ama, quem está disposto a enfrentar barreiras por amor. Sabe, os judeus tinham costume de atravessar o Jordão. Jesus prefere passar por Samaria. Você está me entendendo isso? Sabe, alguns estudados, alguns doutorados não vão querer passar em certos lugares, mas são nesses lugares que tem vidas precisando ser restauradas. Sabe, Jesus, ele não separa, ele une. Então, quando há aquela especulação de quem está fazendo mais ou menos, Jesus sai de cena, sabe? Tem coisas que é porque nos é necessário, está escrito,
Mas eu acredito que tem muita coisa que Jesus fez e não está relatado, sabe? Tem muita coisa que Jesus fez e ninguém viu. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo tendo multidão te seguindo, teve momentos que as coisas precisavam ser esclarecidas, né? Aquela mulher do fluxo de sangue precisou ser esclarecida, porque a qualquer momento alguém poderia identificá-la. Era uma mulher pública, ela tinha em todos os médicos, então Jesus teve que esclarecer que ela não era mais suja, ela estava limpa. Mas se alguém encontrasse, depois que ele passasse, ela correria o risco até mesmo de ser apedrejada. Então, Jesus, quando ele se manifesta, ele tem um propósito, e nunca é o propósito de aparecer, nunca é o propósito de ser o melhor, nunca é o propósito de ser o destaque, sabe? Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão preocupadas, sabe? Que a minha igreja é boa, o meu louvor é melhor, a minha pregação é melhor, e almas estão perecendo, né? Pessoas não estão dando valor que tem valor, que são almas. E Jesus mostra o que é importante para ele. É tão importante para ele que ele fica ali. Ele não vai pelo Jordão. Jesus passa por Samaria, encontra com aquela mulher no poço. Ele puxa o assunto, ele quebra o protocolo, sabe? Se é para salvar a alma, é válido quebrar protocolo. Se é para salvar a alma, vale a pena puxar o assunto. Eu sei que tem hora que às vezes a gente fica pensando nas pessoas, nos dá oportunidade para falar de Jesus, para pregar o evangelho, sabe? Se for para salvar a alma, se o Espírito Santo te tocar, se o Espírito Santo te surpreender, puxa o assunto, fala que Jesus é bom, que é lindo, que é salvador, sabe? Fala que ele vai estar contigo todo dia, em todo tempo, não abandona. Não estou dizendo que não vai ter luta, não estou dizendo que não vai ter batalha, né? Eu mesmo estou passando por um momento difícil agora, mas não estou sozinho. Eu sei que Deus está aqui, Jesus está aqui comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Então, puxa o assunto, quebra protocolo, sabe? Pergunta para a pessoa como é que está sendo o teu dia. Mas seja um canal de Deus, seja instrumento de Deus. Não precisa estar no púlpito, não precisa estar no altar para pregar. Precisa estar do lado de alguém que precisa ouvir a voz, que precisa ouvir Deus, precisa conhecer o dom de Deus. Jesus fala logo, se tu conhecesse o dom de Deus, sabe, você não estava preocupado se eu sou judeu, se eu tenho água, se eu tenho cântaro. Louvado seja Deus, sabe? Quem conhece o dom de Deus sabe o que está fazendo. Uma coisa linda está acontecendo aqui nesse encontro. A questão maior não é nem Jesus falar com a samaritana. A questão maior aqui, neste caso, é Jesus beber no recipiente dessa mulher, ou no recipiente de um samaritano. O judeu jamais comeria no prato de um samaritano, mesmo tendo esse prato lavado, higienizado, sabe? Jamais um judeu comeria ou beberia algo no recipiente de samaritano. Eles tinham um problema um com o outro. E o negócio era sério, era antigo. Mas Jesus veio para resolver esse problema. Por isso Jesus entra na cidade. Tanto é que quando essa mulher vê que ele é o profeta, quando depois que ele busca o interesse dela, aí sim, ele vai trazer à tona o que ela precisa se arrepender, onde ela precisa ser tratada, né? Quando ela fala assim, eu quero dessa água, ele fala assim, tudo bem, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Jesus não vem de sola jogando na cara dela o problema. Jesus desperta ela que ela precisa do dom de Deus, ela precisa da salvação, ela precisa de algo que é de graça, é pela graça, mas ela precisa querer. E quando ela desperta esse interesse, ele vai lá agora, mostra para ela que ela precisa se arrepender. Então é isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer. A gente tem que despertar o interesse nas pessoas de estar junto, despertar o interesse nas pessoas de estar em Cristo, de buscar a Cristo em todo tempo. Depois que despertar o interesse nela, a gente fala, você precisa se arrepender disso, precisa se arrepender daquilo, sabe? Não adianta você lançar o pecado, o erro, a falha de João e de Maria no rosto dele antes de falar o que Jesus tem, o que Jesus é, como que é a salvação, por que existe salvação, sabe? O amor de Cristo, o amor de Jesus. Jesus não vai ser soberano, mesmo Paulo dizendo que ele é o primeiro de muitos irmãos, é o primogênito de muitos irmãos, e o é.
sabe? Mas o texto vai dizer que ele despiu da sua glória, Paulo mesmo vai dizer que ele despiu da sua glória, tornou em forma humana, né? Um usurpou ser Deus igual a Deus, ele quis ser igual ao homem, à humanidade, para mostrar para a humanidade que é possível ser cristão, que é possível ser discípulo, que é possível discipular alguém. Então, na noite desse dia, meu coração ardeu, queimou, para dizer que nós precisamos jogar por terra algumas barreiras, precisamos jogar por terra algumas dificuldades, sabe? Precisamos jogar por terra alguns obstáculos que nós estamos permitindo o adversário levantar para nos separar. Jesus veio para nos unir, nós estamos nos separando, sabe? É uma facilidade enorme, sabe, no meio evangélico, de pessoas interpretarem do seu próprio bel prazer as circunstâncias, as coisas. É um pré-julgamento, sabe? Já identifica, já julga e bate o martelo, sem saber, sem conhecer, sem perguntar. Então a mulher chega para tu é judeu, eu sou samaritana, fica aí, eu fico aqui. Jesus poderia, olha, eu vim ajudar, mas ela não quis, mas ele insiste. Vai no assunto que o toca, vai no assunto que transforma. Nós precisamos estar atento a esses detalhes na vivência, nesses detalhes, enquanto Jesus percorreu essa terra. Sabe, Jesus, povo samaritano e judeu está separado há muito tempo. E Jesus vai lá e junta. Tanto é que logo depois, Jesus vai assunto aos céus. Atos dos Apóstolos fala sobre o diácono Filipe, que ele vai para Samaria, né, escorraçado, né, pelos perseguidores da igreja primitiva. Ele vai parar em Samaria, e quando ele chega em Samaria sozinho, ele prega o evangelho, e a multidão para ouvir Filipe, sabe? É porque Jesus já tinha lançado a semente. Se você prestar atenção nesse texto de João 4, logo depois que ele fala com a samaritana, ele fala da semente, da ceifa e do semeador, sabe? E ele vai falar que alguém semeou e vai vir um ceifeiro. E os dois vão se alegrar no dia da ceifa. Tá entendendo? Ele tá sempre falando que a questão é conjunta, a questão é unidade. Sabe? Ele prepara a terra de Samaria e Filipe vai lá e prega e muita gente se converte. Muita gente dá atenção à pregação de Filipe. Porque quando essa mulher, ela se ausenta da presença de Jesus, ela desce em Samaria, ela chama os homens. E ela fala, achei o profeta, achei o filho do homem, achei o Messias. E ela fala com tanto fogo nos olhos, com tanta alegria, com tanta vontade que todo mundo encontre, que os homens vêm atrás dela. Pensa você que aquela mulher é suspeita. Pensa você que aquela mulher não era digna de confiança, ela já ia no poço na hora imprópria. E de repente ela se torna uma pessoa confiável, porque tá queimando o coração, sabe? Está ardendo, seus olhos estão brilhando de alguém que viu a Cristo. Você está entendendo? Eu acho que a questão talvez seja ter um encontro de fato com ele. Nós precisamos desse encontro para o brilho vir nos olhos, nós estamos precisando dessa graça, sabe? Essa graça que nos pega por dentro, sabe? Esse fogo que queima, que a gente vai falar com propriedade desse Jesus, a gente vai falar com gosto, com certeza, com convicção, sem dúvida. E às vezes não precisa ter muito conhecimento, precisa ter a proximidade. E Jesus fez de tudo para nos aproximar, não para nos distanciar. Todas as barreiras que Jesus podia quebrar, ele quebrou, sabe? Todas as barreiras que ele podia quebrar para que a humanidade se aproximasse dele, ele quebrou. O véu se rasgou, né? Quem não tem pecado tira a primeira pedra. Ele entra na casa de Zaqueu, publicano. Ninguém entraria, Jesus entra na casa do publicano. Jesus vai na casa de Jairo.
Jesus vai em lugares que talvez eu não iria, talvez você não iria. Mas Jesus foi para mostrar para mim e para você que tem que ir. Para mostrar para mim e para você que está na hora de juntar para somar. Não de ficar longe, não de ficar distante. Sabe? É o momento da igreja se unir. É o momento de cumprir o que diz as Sagradas Escrituras. A vontade do Pai é que todos sejamos um nele. Mas parece que a gente tem interesse, sabe, em identificar. Né? Nós estamos com uma ótica tão destrutiva que a gente consegue identificar as falhas uns dos outros, só as falhas. Parece que ninguém tem virtude. Misericórdia. Nós não conseguimos enxergar a virtude em ninguém. Nós não conseguimos enxergar o lado bom na vida de ninguém. Sabe? A gente só consegue enxergar os defeitos. A gente só consegue enxergar as falhas. Né? Aquela questão do professor que botou no quadro lá uma questão de matemática, né? São 10 questões, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, e erra uma. E a classe começa a caçoar do professor. Porque ele errou uma, né? Ele vira e fala assim, rapaz, é assim que o mundo te vê. Eu errei uma de propósito. E é assim que acontece. Você pode acertar 9. Se você errar uma, você não presta. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para extrair de mim e de você as coisas boas. Jesus veio trazer uma fonte a jorrar para a vida eterna, sabe? Jesus veio arrancar a fonte amarga e colocar uma fonte doce. Entende? Então, quando Jesus agora chama essa mulher e manda ela chamar o seu marido, Jesus agora está dando a oportunidade dela se arrepender. Jesus está dando a ela a oportunidade de chegar no bom senso do arrependimento. E quando Jesus fala para ela, chama o seu marido, o que ela faz? Eu não tenho marido. Jesus fala, é verdade. Isso que tu fala é verdade. Tiveste 5. Esse que tu está agora não é teu. Então Jesus agora ele se agrada, porque ela vem com a verdade. O importante é conseguir fazer com que a pessoa entenda que é preciso expor, é preciso colocar a sua verdade, é preciso falar o que está vivendo. Não adianta também esconder o que está acontecendo, porque quando você esconde o que está acontecendo, você passa uma incerteza. E quando você passa uma incerteza, a impressão é que dá, assim, não é impressão, na verdade, não tem como prosseguir o processo. Porque a gente apresenta um Jesus Salvador, e esse Salvador é esse dom de Deus, que é a vida eterna, né, que é um dom de Deus, é pela graça. E se a pessoa não consegue pôr para fora, se ela não consegue expor a sua vivência, a sua problemática, o que está angustiando o teu coração, a tua alma, não tem como ser sarado. Mas quando essa pessoa encontra em mim, em você, confiança para expor, né, a sua problemática, aí a gente vai saber qual é o medicamento, a gente vai buscar em Deus, vai pedir para Deus tratar, e Deus vai entrar com providência. Entende? Então são essas coisas importantes. Jesus ele veio dar exemplo disso. Quando Jesus vai para aquela mulher de Samaria, né, e faz isso, ele dá exemplo. E o que mais me maravilha é que isso acontece. E nesse espaço de tempo, nesse inteirinho, seus discípulos chegam, porque ele tinha ido na cidade comprar comida. Né? O texto está dizendo, a hora sexta. Nós identificamos que a hora sexta é meio-dia. Amém?
Eles vêm com a comida, e a mulher foi na cidade. Só que ela foi entusiasmada para evangelizar, para chamar o pessoal de Samaria. E nesse espaço do tempo, Jesus, os discípulos chegam e falam: Mestre, Rabi, vem almoçar. Vem comer conosco, Rabi. E o que Jesus diz? Louvado seja o nome. Comida tem para comer, que vós não a conheceis. Então os discípulos começaram a dizer uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Né? Jesus, Rabi, vem comer. Trouxemos a comida. E Jesus fala assim: olha, mãe, entende uma coisa. Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: ué, não é possível. Ele nos fez lá comprar. Alguém trouxe comida. Ele não multiplicou pão que não tinha pão para multiplicar. Então alguém trouxe comida para ele. Aí Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Então Jesus está falando: o que me alimenta é fazer a vontade de Deus. E o que tem te alimentado? O que tem alimentado a tua alma? Sabe? O que tem trago gozo, regozijo para a tua alma? Fazer a vontade de Deus ou ser um especulador dentro da casa do Senhor? O que tem te alimentado? O que mais te alimenta? Sabe, Jesus, ele diz que, olha, a minha comida vocês ainda não sabem. Talvez nesse espaço de tempo os discípulos indagam um ao outro: que comida é essa? Quero saber agora. Ele vai revelar: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Sabe, nós precisamos de ter mais fome de realizar a obra de Deus. Precisamos ter mais sede de fazer a vontade do Pai. Sabe, eu quero acreditar que na noite desse dia, Deus, pelo teu Espírito, Ele está aumentando no meu coração a fome de fazer a vontade dele, de cumprir, realizar a tua obra. Sabe, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Nós estamos vivendo dias difíceis. Entendeu? Eu quero acreditar que eu fui impelido pelo Espírito para trazer esse texto. Tanto é que eu não estou nem preocupado com o cenário que está à minha volta. Estou preocupado se eu vou conseguir transmitir, pelo menos para uma pessoa, a importância de quebrar protocolo, de quebrar barreira para estar junto. Jesus não veio para dividir, ele veio para somar, né? E algumas das vezes multiplicar. Sabe, Jesus veio para dar crescimento, não subtrair. Então está na hora da gente deixar de lado algumas especulações, sabe? Está na hora da gente ter fome de fazer a vontade de Deus, de cumprir a sua obra. A seara é grande. Logo depois Jesus vai falar da ceifa dos ceifeiros, sabe? Jesus ainda vai falar: olha, vocês vão ceifar, vocês nem semearam, mas vão ceifar, vocês vão colher, sabe? Talvez está no tempo de colher e você está preocupado, e você está preocupado com tantas especulações. Aí você vai colher algo que você nem semeou, sabe? Você vai falar de Jesus para alguém que alguém está orando. Você está entendendo isso? Você vai ganhar uma alma, não é a sua palavra, é alguém que vem orando por essa vida, alguém que já evangelizou. Você só veio colher. Ainda está achando difícil, ainda está achando complicado. Porque, de fato, nós estamos num tempo da ceifa, já não está mais no tempo de semear. Porque o rei está voltando, o rei está às portas. E a gente está preocupado em manter a distância, a gente está preocupado em ficar longe. Não estou com o pé atrás, não posso mais sofrer isso, não posso mais sofrer aquilo, sabe? E o meu mestre, teu mestre, nunca se preocupou se ele poderia ou não sofrer, ele foi sofrendo,
foi sendo perseguido, foi sendo caluniado e foi fazendo a obra, foi fazendo a vontade do Pai, e foi cumprindo a obra, foi fazendo a vontade do Pai, e foi sendo caluniado, foi fazendo a obra, foi sendo perseguido, foi fazendo a obra. Não foi entendido e foi fazendo a obra, não foi compreendido e foi fazendo a obra. Por que a gente, a primeira coisa que vem na mente é parar de fazer a obra? Por que nós, a primeira coisa que pensamos é ficar distante de fulano, de Beltrano, sabe? Quebra a barreira hoje, quebra esse obstáculo hoje. Rompe essa barreira, volte a fazer a obra, volte a cumprir a vontade daquele que te escolheu. Jesus foi enviado, você foi escolhido. Não foi você que escolheu, foi ele que te escolheu, sabe? E parece que Jesus nos escolhe igual a dona de casa escolhe feijão, né? Tá pegando as pedrinhas, o que não serve, vai separando o que não serve, não é isso? Quem era eu? Servia para quê quando Jesus me escolheu? Decidiu trabalhar na minha vida. E aí? Então, querido, que essa palavra possa falar no teu coração, se ajunte, sabe? Procura um meio para chegar perto, para ficar junto. Chega de ficar longe, chega de ficar distante, esperando alguma coisa acontecer. Você já tem acesso. Vamos atrás de pessoas que ainda não têm acesso, sabe? Que ainda não entendeu que o véu se abriu. Vamos atrás de pessoas que às vezes têm dificuldade para chegar num templo. Você já sabe o caminho do templo, você já tem acesso ao templo, você já tem acesso aos irmãos da igreja. Vem correndo, vem para a gente ir atrás de pessoas que não têm acesso. Vem correndo para a gente buscar almas que estão precisando. Vem ser a ponte sobre o rio. Sabe? Deus te escolheu, lembra disso. Você é escolhido, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Para com isso, está na hora de juntar, não de espalhar. Chega de especulação, vem fazer a obra de Deus, vem fazer a obra do Pai, vamos fazer. Procure o teu pastor, procure a tua igreja, procure os seus irmãos. Desperta, está na hora de levantar. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse texto eu quero deixar. É muito longo, tem muito mais coisa para falar. Mas eu acredito que já está num bom tempo. Eu acredito que você vai despertar para juntos levantarmos para essa ceifa. Está na hora de colher. Eu não quero colher sozinho. Não vou colher sozinho. Tenho certeza que Deus está falando com alguém nessa mensagem, nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, eu te entrego cada ouvinte nessa mensagem. Não sei se tem alguém ouvindo agora, se vai ouvir mais tarde. Pai, mas eu te entrego cada um nas suas mãos. Te peço, cumpra neles a tua vontade, a tua obra. Cobre-os com teu sangue, Deus. Em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus.